parte os vereadores, que devem fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive a aplicação dos recursos que são públicos. Do Poder Judiciário faz parte o Sistema de Justiça Brasileiro, que é composto por ministros, desembargadores e juízes. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 55ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. E tudo que pedirdes com fé na oração o recebereis. Mateus 21, 22. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 4 de setembro de 2014, quinta-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 83, encaminha projeto de lei número 120 de 2014, que autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio à Associação de Amigos Autistas e da outras providências. R$ 19.197,30. Número 99, encaminha projeto de lei número 122 de 2014, que estabelece normas para castração, chipagem e posse responsável de animais domésticos ou domesticados no município de Jaraguá do Sul e da outras providências. Número 100, encaminha projeto de lei número 123, que ratifica termo de cooperação entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com a interveniência do Departamento de Administração Prisional, DIP, com apoio da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e o município de Jaraguá do Sul, e o Conselho Comunitário Penitenciário. Número 101, encaminha projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13/12 de 2013, e alterações posteriores, e da outras providências. R$ 560 mil para o Fundo Municipal de Saúde. Ofícios recebidos do Ministério da Saúde, ofícios números 1895, 1896, 7.906, 7.907, 14.089, 20.259, 20.260, 20.261, 26.397, 26.398, 32.482, 32.483, 38.674, 38.675, 44.688, 44.689 e 44.690 de 2014. Informam a liberação de recursos financeiros. Ofício recebido do Executivo. Ofício número 28 de 2014. Encaminha a substituição do anexo 8, Programa de Trabalho da Lei Orçamentária 2015. Ofícios enviados. Número 133 de 2014 para Dieter Janzi. Encaminha requerimento. Número 134 de 2014 para Dieter Janzi. Encaminha indicações. Número 135 de 2014 para Dieter Janzi. Encaminha projeto de lei aprovado. Matéria do Legislativo. Projeto de decreto número 8 de 2014, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas do exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Projeto de resolução número 23 de 2014, de autoria da mesa diretora. Autoriza a assessora de cerimonial a participar de curso. Indicações do vereador Ademar Braz Winter. Número 381 de 2014. Providenciar o patrulhamento de toda a extensão da rua Macuco Grande, no bairro Rio da Luz,
número 382 de 2014, providenciar melhorias na ponte, localizada na rua Tifa Macuco Grande, no bairro Rio da Luz, número 383 de 2014, providenciar a pintura da rodoviária de Jaraguá do Sul, face ao precário estado de conservação. Número do vereador Amarildo Sarte, número 380 de 2014, realizar o término da ciclovia e manutenção da calçada em toda a sua extensão, Rua Afonso Nicoluzi, no trecho que compreende os fundos do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, bairro Hall. Do vereador Jair Pedre, número 384 de 2014, determinar a limpeza com hidrojateamento de todas as bocas de lobo e todas as redes de águas pluviais, nas ruas Francisco Zacarias Lenze e Hermann Schultz, no bairro Lenze. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, alunos da Escola Abdom Batista que nos acompanham, comunidade. Senhor presidente, eu fiquei de trazer nessa sessão algumas informações, primeiro sobre o projeto de Água e Luz, onde se encontra. Esse projeto estava no jurídico, voltou para o planejamento para providenciar duas alterações. E hoje ele está na Secretaria do Planejamento para providenciar duas alterações, depois ele vai para o Instituto Jordan. Hoje não consegui, inclusive, trazer detalhes quando e tal, porque o secretário Rones e a própria chefe de gabinete, eles estão a tarde inteira numa reunião na Católica, inclusive o João também participou dessa reunião, senão eu trazia até mais alterações, mas me comprometo em trazer na próxima sessão. Também falei que ia comentar sobre o britador. Hoje também o prefeito está em Brasília, que depois nós vamos colocar alguma coisa a mais, não está aí hoje para falar sobre isso, mas ainda ontem à noite, após a sessão, eu conversei com ele, que foi comentado nessa sessão e que hoje eu deveria trazer alguma coisa, e ele disse que está providenciando para esse britador ser utilizado dentro da capacidade que ele pode. Diz que é um pouco difícil, mas está sendo trabalhado para ser utilizado até para não desperdiçar o dinheiro público. Então, talvez já na terça-feira, eu trago aonde está o projeto de Água Luz que vai voltar para a Câmara, quando, e também sobre o britador novamente. Obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, alunos. Vereador Pedro, eu sou sincero em dizer para ti que eu não acredito mais nessas coisas, porque desde o começo do ano, o projeto vai, o projeto volta, vai para o Instituto Jordan, vai para o Concidade, vai não sei para onde mais, e a comunidade está igual bobo esperando. Eu quero dizer para ti que nós estamos concluindo o projeto para revogar essa lei que não sei por que foi feita, porque a obrigação é da prefeitura de fiscalizar as obras, e aonde entender que não pode ser alvará de construção, e muito menos habites, então que se fiscalize e se proíba. Agora o cidadão já tem a sua casa, deixar em muitos lugares fazer loteamentos, e agora proibir o cidadão de colocar água ou luz, que é um direito federal para todos. Nós estamos concluindo o projeto para revogar a lei, e até terça-feira nós queremos apresentar o projeto na Câmara de Vereadores. Vamos apresentar, porque é um absurdo. A única cidade do estado de Santa Catarina, pesquisa, quem de repente quiser saber mais informações, que tem essa lei, que proíbe o povo de fazer uma ligação de água e luz. Pessoas que compraram seu terreno, pessoas que já construíram sua casa, estão vendo de rabicho. De repente, daqui a pouco dá lá um curto-circuito, as pessoas morrem, e daí quem vai arcar com essas consequências? Se permitiu, se a prefeitura não teve competência e capacidade, vereador Vinta, para fiscalizar, deixou construir uma casa, fazer uma obra, muito menos vendeu um lote, e agora proibiu o cidadão, a família lá que tem filhos, que precisa da ligação de água e luz. E não é só um, nós estamos falando de milhares de casas em Jaraguá do Sul. Ou estou errado, presidente? Não é isso mesmo?
Todo dia as pessoas me ligam para os senhores vereadores também. E Jaraguá do Sul aprovou esse projeto que eu digo que é vergonhoso. Eu digo que é vergonhoso, porque é o único em Santa Catarina, e não sei dizer até se não é o único do país. Lá no interior, no sítio, todos os lugares, as pessoas vão lá com o contrato, com a escritura do imóvel, ligam a água e a luz, e Jaraguá nós não podemos. É claro, pessoas estão morando em coberturas, em apartamento de luxo, já tem água, tem tudo, mas o pobre tem que se lascar. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Estamos entrando com um projeto para revogar a lei. E os senhores vereadores que estão do lado também da população, do povo, vamos apresentar e vão aprovar esse projeto de uma vez por todas, e a prefeitura que faça parte dela, que é de fiscalizar. Se não pode construir, está na beira do valo, se está perto do rio, se está na encosta, onde pode dar um deslizamento, então que vá lá e proíba e interdita essa casa e dê uma casa para a pessoa lá, do projeto Minha Casa Minha Vida, tem tantos projetos aí, mas que a população toda não pague por uma coisa que ela não tem nada a ver. Obrigado, presidente. Vereador Uma boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Nosso sempre vereador Vitório, seja bem-vindo. Meu vizinho, minha vizinha não está, é um vizinho novo. O que me traz na tribuna hoje, uma pequena, a gente recebeu há tempo que a gente está na comunidade, é uma maneira de a gente falar. Conversei com o Maurício, o diretor do hospital, eu não tenho como fazer. Mas não é problema nosso hoje. Nosso Hospital do Coração não está pronto ainda. Tomara que esteja pronto, porque é difícil. As pessoas que precisam ir urgentemente para Blumenau com problema sério de coração, essas pessoas têm que ir ao médico junto. Então, o que acontece? O valor é de R$400 para que o médico vá junto, e tem muitas pessoas da classe média que já está lá pedindo socorro, tem que pedir para os outros R$200, R$400 para que o médico vá junto. Então eu prefiro não dar ajuda funeral, mas eu prefiro buscar esse dinheiro, mas de que maneira eu não sei, para salvar uma vida. Então, talvez, fazer um trabalho, depende da classe salarial, que essas pessoas tenham pelo menos a metade desse dinheiro para que o médico vá junto até Blumenau. Então, está assim, a gente conversei bastante também, com certeza o Dieter, o nosso prefeito, vai, e o Postamay também, eu vou conversar com eles mais uma vez, com certeza vão olhar com carinho isso aí, porque tem pessoas que já estão lá, e é difícil arrancar R$400 na hora, ou 500 para dar para o médico, para que ele vá junto até Blumenau, para que faça acompanhamento para esse paciente. Muito obrigado. Vereador João Alércio Pelmancini. Boa noite, presidente, vereadores, Vitorinha, escola Abdom Batista, alunos. Só fazer momento mais que quando a gente vem cobrar as coisas, a gente vem aqui, cobra, e quando também a gente recebe alguma benfeitoria do poder público, nós também temos que agradecer. A gente fez alguns trabalhos desde janeiro, uma comunidade lá no Alto da Serra, era o Cerro Segundo. Colocamos o nome da rua, que ela não tinha lá mais de 60 anos, não estava conhecida como rua. A gente conseguiu colocar como JGS 553, e também aquelas famílias lá, umas 7, 8 famílias que não tinham iluminação, e iluminação pública, e nem iluminação nas casas, eles tinham tudo rabicho. Então, como a gente conseguiu legalizar a parte da rua, então dela, como ela ficou legal para a Prefeitura Municipal, a gente fez uma indicação aqui no mês de agosto, teve a aprovação de todos os vereadores, e até o morador lá que é o responsável lá pelaquela região, lá naquela rua líder, ele não ligou, não conseguiu falar comigo, mas deixou recado lá no gabinete que ontem eles começaram a obra e hoje, provavelmente, hoje ou amanhã devem estar terminando
Coisas pequenas, são 4 postes lá e iluminação pública que não tinha naquela localidade. E tu vê, para eles é uma coisa tão valiosa. Para nós 4 postes, luz, mas para eles que moram lá a família deles já mora lá há mais de 60 anos naquela localidade. E hoje que estão realmente conseguindo hoje a ter sua identificação na sua rua, hoje eles conseguiram a iluminação, os postes, a iluminação pública, que a maioria das pessoas lá trabalham nas empresas em turnos, e realmente vai facilitar muito a vida daquelas 8, 10 famílias que moram naquela localidade. Realmente só tenho que agradecer ao poder público, ao secretário Rones, que é sempre criticado por nós aqui, mas também quando ele faz, a gente também tem que vir aqui e agradecer pelo trabalho também que ele está fazendo à frente daquela secretaria. Obrigado. Vereador Amarildo Sardi. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes desta sessão. Senhor presidente, eu venho no mesmo caminho do vereador João Fiamoncini para agradecer também à Secretaria de Obras, especialmente o secretário Ideraldo Colli, por um trabalho que foi feito no RAL, faz mais ou menos 16 anos que se pedia o alargamento de uma rua e a contenção de uma encosta para favorecer o alargamento dessa rua e também evitar os deslizamentos que faziam com que a área de uma determinada propriedade fosse invadida por água, por terra, por lama. E nos últimos dias o secretário deu sequência a essa obra, conseguiu fazer com que isso ocorresse e possibilitou uma melhoria para a comunidade. Então a gente tem que agradecer sim e dizer que aquilo que é bem feito sempre vai ser reconhecido por esta Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham essa sessão, imprensa e aqueles que nós assistem pela TV Câmara. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a DJ, nosso futsal de Jaraguá do Sul, que no último jogo aí foi vitorioso aí com o Carlos Barbosa, e nós temos até uma obrigação de parabenizar essa equipe que vem vencendo e trazendo um esporte bonito para a nossa cidade. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero aqui, na mesma linha do vereador Josimar, dizer que o nosso prefeito ele está numa situação muito criteriosa sobre esse projeto. Que, na verdade, o promotor está numa situação em Jaraguá do Sul que o prefeito não tem mais quais autoridade sobre esse projeto de luz e água, porque é um projeto do promotor. Mas eu pergunto, qual é a diferença de Jaraguá para Guaramirim? Qual é a diferença para Jaraguá, Corupá, Xereda? Que essa lei, será que essa lei é só de Jaraguá do Sul? É uma situação de tristeza até para a nossa cidade, vereador Vinda. É uma lei que a gente não entende. Se Jaraguá não pode, por que Guaramirim pode? O promotor não é o mesmo? As leis não são as mesmas? Será que a lei de Guaramirim é a diferença da nossa de Jaraguá do Sul? E a comunidade nossa fica sofrendo, vereador Josimar. Eu concordo plenamente com a Vossa Excelência. E quem sofre é a nossa comunidade, que estão ali perecendo, sem poder ligar luz e água na sua residência. Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Vereador Arlindo Rincos. Boa noite, presidente, vereadores, aos alunos da Escola Abdão Batista. Em especial, eu quero falar agora um pouquinho também, dar os parabéns à Rádio Jaraguá, no dia de hoje, comemora 66 anos de atividade aqui em Jaraguá do Sul, é a rádio pioneira de Jaraguá.
Também quero agradecer a presença da diretora da Escola Abdão Batista, Doraci Passol, e o professor Antônio Davi Silveira de Oliveira, e o professor Jorge José Peixer. Mas seguindo o mesmo pensamento do vereador João, do vereador Amarildo, eu também vim aqui realmente parabenizar e agradecer ao prefeito Dieter, porque umas obras realizadas no Braço ao Ribeirão Cavalo, aonde que foi pedido essa tubulação há muitos anos já, e agora realmente está sendo feito essa tubulação aqui. Eu acho que essa comunidade merecia esse respeito e esse trabalho realizado, porque há mais de 15 anos estão pedindo e não foram atendidos. Então, foi feito. Eu acho que é o momento, em alguns momentos a gente cobra, reivindica, e quando é atendido a gente também tem que agradecer nesse sentido. Também quero agradecer aqui a atitude do vereador Jefferson, que nesse ano, início do ano, ele conseguiu uma subvenção do deputado Jean Cúmulo, onde que realmente essa subvenção foi levado para a construção de 20 novas lombadas. E na frente da escola, como vocês podem observar ali, Euclides da Cunha, realmente na manhã de ontem, foi colocada esta lombada que tanto era pedido já pela comunidade escolar e pela comunidade Nereu Ramos, para evitar acidente com as crianças que saiam desta unidade escolar, onde eu também sou professor e reivindiquei, e briguei muito, e foi atendido na manhã de ontem esta lombada. Então eu agradeço ao vereador pelo empenho que ele teve, e também ao diretor de trânsito que atendeu esse pedido depois de um ano pedindo, e foi agora concretizado isso aí. Então, um agradecimento a todos. Muito obrigado. Peço que o vereador retome os trabalhos. Por gentileza, eu só peço, às vezes, não a manifestação, né, nesse sentido, do público, porque o regimento nos impede. Informando que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de lei número 109/2014. O projeto de lei número 109/2014, votação única, autor executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799/2013, de 13/12/2013, e alterações posteriores e da outras providências. Referido projeto tem por finalidade promover a readequação orçamentária de ações consignadas no orçamento do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 2.090.000 para atender despesas com a transferência de recursos financeiros ao Hospital e Maternidade Jaraguá e ao Hospital e Maternidade São José, bem assim com a complementação de recursos para o pagamento de servidores de atenção básica. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, mais para dizer aos alunos que aqui estão hoje, que tem mais um projeto que vai ser aprovado, que quase todas as ações do Executivo, principalmente alteração de leis, remanejamento orçamentário, que muda de valor de uma pasta para outra, isso passa pela aprovação aqui na Câmara de Vereadores. E normalmente, primeiro, antes de vir para a votação, esses projetos já passaram por todas as comissões, os senhores vereadores já analisaram, já viram se podia ser aprovado ou não, então por isso que os alunos vão ver que nem todos os projetos se discutem muito agora aqui no plenário.
O vereador presidente já falou até o que destina o projeto 109 de 2014, uma readequação orçamentária, é uma verba repassada para os 2 hospitais, tanto para o Hospital e Maternidade de Jaraguá e o Hospital e Maternidade de São José, e também para pagamento dos servidores da atenção básica, que seriam os funcionários dos postos de saúde. Isso é a manutenção de um convênio que existe entre a administração e os hospitais, principalmente na manutenção do pronto-socorro e das UTIs. Então, por isso também eu peço aos senhores vereadores o voto favorável. Obrigado. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, escola Dom Batista que está aqui no dia de hoje, é até bom, né, pegar um dia cheio e falar numa transferência de R$2.090.000 para o Hospital de Jaraguá do Sul. Que é muito bom por sinal, porque vocês sabem que a Câmara está à disposição, a Prefeitura está à disposição, a gente ajuda os hospitais, mas infelizmente a maior briga que nós vereadores temos, e somos cobrados pelos munícipes, é o atendimento quando a pessoa chega no pronto-socorro. São 5, são 6, são 7 horas de espera, e nada se faz para melhorar esse atendimento. Então é uma briga que a gente já vem conversando com diretores do hospital, vem pedindo melhorias e infelizmente elas não aparecem. Mas a nossa parte está sendo feita. São R$2.090.000 remanejados da administração municipal que passaram aqui pela Câmara de Vereadores, que está indo para esses hospitais nos atender, porque todos nós, de alguma maneira, precisamos ser atendidos algum dia. E eu acho que nós precisamos repensar muito isso, já falei isso na outra vez, tá? Ou se melhora o atendimento no pronto-socorro, ou a gente começa a cortar um pouquinho da verba aqui para ver o que vai acontecer. Porque com o dinheiro está sendo mal atendido, é 6 horas de fila, então sem dinheiro a gente fica as mesmas 6 horas na fila, então. Eu acho que é uma situação muito crítica para as pessoas que precisam ser atendidas de emergência no hospital. Cada um com seus problemas, mas cada um com suas necessidades. Então, espero que vocês entendam um pouco do nosso trabalho, que a gente vem fazendo esforço para que essa verba chegue aos hospitais, mas que infelizmente o pós-atendimento é muito bom, mas antes de ser atendido a gente tem que passar por 6, 7 horas de fila num pronto-socorro. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, eu fico feliz com a prefeita municipal, né, por esses R$2.090.000 que vai ser passado para os 2 hospitais. Hospital que estão aí de portas abertas e a gente, como o vereador Jefferson colocou, a gente cobra sobre o atendimento, mas se a gente sentar lá no pronto-socorro, muitas vezes a gente vai entender também por causa da demora, né? Cada paciente tem a sua urgência ou não tem a sua urgência. Então, aquele que não é emergência vai ficar esperando. Mas eu digo para vocês que não é fácil ficar no hospital, no pronto-socorro, durante o tempo todo. Mas o que me faz a vir essa tribuna, senhor presidente, é que não está especificado aqui os valores que serão repassados para um hospital e para o outro. Eu gostaria que o nobre líder do governo explicasse quanto vai receber o São José, quanto vai receber o Hospital Jaraguá. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador, inclusive, não é 2 milhões para os hospitais, né? Então está aqui atrás, a transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, 800 mil. Então é 800 mil que vai para os 2 hospitais. E os valores é a manutenção de um convênio, já tem um convênio assinado, onde que passa para o pronto-socorro do Hospital e Maternidade São José e também para o Jaraguá.
O São José ele vai um pouco a mais por causa da maior estrutura do pronto-socorro. Eu também não tenho os valores exatos, mas dos 800 mil, o Hospital de Maternidade São José vai um valor um pouquinho maior do que o Jaraguá. E os outros valores é para encargos sociais, que seria para pagamento da atenção básica, que é os funcionários dos postos de saúde. Muito obrigado, vereador Pedro Garcia. Seria isso, senhor presidente. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, bom, no ano passado, gente, vamos explicar esse negócio direito aqui. No ano passado foi repassado para os hospitais, para o São José e para o Jaraguá, 12 milhões e meio. Entre convênios e algumas outras coisas que foram feitas lá, foram repassados. A previsão de orçamento deste ano é 14 milhões. Todas as vezes que vieram os projetos aqui, como relator, fiz o relatório favorável, votei favorável, mas confesso que meio quase que contra a minha vontade. Não sou contra a saúde, pelo contrário, uma das bandeiras que eu defendo. O que eu fico preocupado é nós estarmos repassando dinheiro municipal para uma empresa privada e que não está nos dando um atendimento de qualidade. Porque, senhores, vamos falar a verdade aqui. O Hospital Jaraguá e São José são 2 hospitais privados, como uma empresa, que se eles atender um paciente que não tem condições de pagar a consulta, ou o plano de saúde vai pagar, ou o SUS vai pagar, ou o SUS paga. Não estão atendendo de ninguém de graça lá, entendam isso. Não se faz cirurgia de graça, não se faz nenhuma internação de graça. Tudo estão recebendo. É claro que, graças a Deus, que temos esses 2 hospitais aí. Mas será que se nós tivéssemos um hospital regional, ou quem sabe um hospital municipal, não daria um suporte maior, até para esses hospitais, que atendesse sim lá, conforme atende pelo SUS e pelos planos de saúde, também poderia, mas será que nós não faríamos um melhor investimento? Já se foi questionado aqui que tem que se economizar. Gente, não dá para se economizar quando é saúde. Se o seu filho está doente e tu quer economizar, tu está indo no caminho errado. Não dá para se economizar quando está com uma dor, quando está com uma doença, com um problema de saúde, não tem como economizar. Eu acho que nós temos que rever algumas coisas sim. Já falei aqui, algumas pessoas não gostam do que eu falo, mas eu falo a verdade, doa em quem doer. Nós estamos repassando 14 milhões e meio por ano para um hospital privado, e o atendimento, eu falo que já estive lá também. Meu filho ficou lá 7 horas aguardando para um atendimento médico. Já acompanhei pacientes que eu levei lá com o meu carro. Pessoas, amigos, conhecidos, ligou para mim no meio da noite com problema de saúde. E eu tenho que atender, porque além de eu ser vereador, eu tenho um compromisso com as pessoas que eu conheço, ficar lá, passar a noite inteira. Já pessoas gemendo na fila, de dor. A prefeitura está fazendo sua parte. Parabéns. Estão repassando. E os convênios têm que ser atendidos. Mas algumas coisas, vereador Jair, vereador Jeff, nós temos que rever algumas coisas sim. Com a palavra, vereador Jeff. Obrigado, vereador. Só para lembrar, né, estão construindo 10 hospitais regionais e não particulares. Então é sinal que no Estado, né, estão em fase de construção e finalização. Isso mostra que é importante também, além dos hospitais particulares, nós temos tanto os hospitais municipais quanto os hospitais regionais aqui em Jaraguá do Sul. Vereador, já bem lembrado, eu vou citar alguns exemplos. Joaçaba recebeu o hospital regional. Será que nós, Jaraguá, com a potência que nós temos aqui, não temos capacidade, não temos representante a nível estadual e federal para trazer para cá? Se vê gente batendo no peito toda hora, falando um monte de abobrinha e bobagem, não vem falar para mim porque não adianta. São Francisco recebeu o hospital regional, Braço do Norte, eu conheço o Braço do Norte, gente, com todo respeito, uma cidade bonita, mas não chega aos pés de Jaraguá do Sul. Não adianta o cidadão falar, a pessoa querer falar um monte de bobagem. Gente, nós era a 4ª maior cidade em renda per capita. Hoje estamos indo para a 5ª por coisa assim.
nós não estamos conseguindo fazer o bem para a nossa própria cidade. Eu me coloco no meio disso, estou falando. Joaçaba, Braço Norte, São Francisco recebeu. E nós aqui estamos falando em economia, porque vai gerar gasto. Tem coisas que nós temos que rever urgentemente, e a nossa cidade, o nosso povo, um povo trabalhador, que trabalha dia e noite, em vários turnos, e não tem esse atendimento. Temos dificuldade, os postos de saúde não podem atender, não tem condições, não tem médico. Não temos hospital regional, e vamos falar ainda de economia. Pelo amor de Deus, né, gente? Obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Eu vou colocar uma coisa que a gente visita muito hospital, mas as pessoas vêm de longe, né? Irinhópolis, Rio Negrinho, Bela Vista todo, são referência hoje em câncer em Jaraguá do Sul. Gente andando 400, 500 quilômetros para vir fazer a quimio aqui. Senhoras de 70, 65 anos. Eu acho que o nosso hospital está de parabéns, sim, porque nós estamos atendendo os vizinhos, Massaranduba, Guaramirim. Então é difícil. Eu quero dar os parabéns também, né, para a prefeitura que liberou esse dinheiro, que nós precisamos cada vez mais. É um desafio para as pessoas que estão vindo aí, né, como candidato a deputado, para que essas pessoas não andem tão longe para fazer uma quimioterapia, para procurar um hospital. Muito obrigado. Uma parte, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, para não fugir do debate que seria o projeto, mas como também o que eu vou dizer é referente ao projeto, só para dizer que a maioria dos hospitais sucateados que nós ouvimos na televisão são hospitais públicos. Graças a Deus, Jaraguá do Sul tem 2 hospitais que são exemplo para Santa Catarina e até para o Brasil, e como ele não é um hospital público, ele pode receber doações da iniciativa privada, e também graças aos nossos empresários que contribuem, e pode, porque quando é um hospital público é difícil até de fazer as compras, né? E hoje a gente, com esse sistema que estamos aí, os 2 hospitais sobrevivem muito bem. Obrigado. Uma parte, vereador. Só para complementar a colocação do vereador Pedro, própria do nobre vereador, ninguém se discute a qualidade no atendimento, pós-atendimento. Nós somos referência, sim. O problema é o pré-atendimento, é até você ser atendido, às vezes demora demais, às vezes pode ser tarde. E, como o inchaço de receber pessoas de fora, está sendo pessoas de Jaraguá que não estão sendo atendidas. Isso é um grande problema para Jaraguá do Sul. É isso que nós precisamos resolver. Traga um hospital regional que atenda as pessoas de fora e deixe o hospital de Jaraguá para atender pessoas de Jaraguá, que vai ser muito melhor para os nossos munícipes. Então temos que brigar sim para melhorar o atendimento regional, porque Jaraguá é autossuficiente com os 2 hospitais, mas para atender Jaraguá do Sul. Tanto que o INSS hoje não atende doença cardíaca aqui em Jaraguá. Somos obrigados a ir a Curitiba, a Blumenau. Por que não trazer para Jaraguá do Sul e deixar os outros... Obrigado. Vereador, se me permite uma parte? Hoje, pelo que eu tenho percebido, é a noite dos parabéns. É muito parabéns, e parece que está tudo bem. Só que olhando esse projeto aqui, vereador João Fiamoncini, se me permite citá-lo, desses 2 milhões que estão sendo repassados para os hospitais, a sua totalidade, ou quase que num todo, é do Fundo Municipal de Saúde, que até onde eu sei, é do governo federal, que alimenta via SUS, o Fundo Municipal de Saúde. Até porque se fosse depender do município para bancar os hospitais, com a crise financeira que o nosso município está vivendo, e o prefeito é testemunha disso, porque baixou um decreto para dar economia, então se fosse para depender da Prefeitura de Jaraguá para manter os hospitais, nós estaríamos perdidos. Esse dinheiro aqui não é da Prefeitura de Jaraguá, esse dinheiro aqui é do Fundo Municipal de Saúde do governo federal. Obrigado, senhor presidente. Valeu, obrigado. Em votação.
Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 109 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 87 de 2013. Projeto de lei número 87 de 2013, primeira votação. Autor Arlindo Rincos. Reconhece de utilidade pública a Associação Recreativa Samay, Arsan. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 87 de 2013 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 106 de 2014. O projeto de lei número 106 de 2014, primeira votação. Autor Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13/12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. O valor de 1.100.000 para atender Secretaria de Obras e Serviços Públicos para atender despesas com pavimentação e movimentação de vias públicas. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto número 106 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 375 de 2014, redutor de velocidade. Vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 376 de 2014, macadamização. Indicação número 377 de 2014, asfaltamento. Vereador Arlindo Rincos. Seria isso, senhor presidente. Só retificando, o projeto número 106 é pavimentação das vias públicas, não movimentação. Está em discussão as indicações. Em votação, as indicações. Indicação? Não? Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 55 de 2014 por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador João Alessio Fermancini. Senhor presidente, vereadores, alunos, imprensa. Movimento Nós Podemos Jaraguá do Sul. A Prefeitura de Jaraguá do Sul assinou na tarde de hoje a adesão ao movimento Nós Podemos Jaraguá do Sul. Isso significa que a administração municipal está disposta e, inclusive, já vem implantando ações de acordo com o objetivo do desenvolvimento do milênio, criado pela ONU. São 8 os objetivos: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida
e respeito ao meio ambiente e todo o trabalho do mundo e desenvolvimento. O que eu quero colocar com isso aqui? A gente até fez uma indicação do selo, que a gente fomos visitar em Brusque, e o que mais me chamou a atenção em relação a isso aqui tudo, que já estão tentando implantar isso em Jaraguá do Sul mais ou menos há um ano, e uma associação de moradores do Rio Molha, tá, em nome do seu Marcelino Gruner, a gente realmente quer parabenizar essa associação de moradores, que é um trabalho voluntário, de onde que a gente também veio do movimento popular, tá, que está realmente preocupado em tentar arrumar soluções para combater, para estar junto com o município de Jaraguá do Sul, com as entidades privadas, a própria SAMAI também está entrando, a SESI, o SESC, que é um trabalho muito importante para tentar arrumar soluções, como a gente vai resolver o problema mundial. E a gente realmente ficou admirado por uma associação de moradores, trabalho voluntário de uma comunidade, está se envolvendo num trabalho tão valioso para a nossa população de Jaraguá do Sul, porque esse trabalho vai ser feito em pró Jaraguá do Sul. O estudo é feito em cima do morador de Jaraguá do Sul e ali tentar arrumar soluções para tentar resolver esse tipo de situações para a nossa cidade. A gente tem que parabenizar realmente a administração pública, que hoje assinou também essa participação junto com essas outras entidades, e essa associação de moradores também que veio para estar somando, e a gente espera que nós temos 38 bairros, praticamente umas 30 associações de moradores hoje que estão aptas a estar realmente ingressando junto com essa associação de moradores, junto com o senhor Marcelino, para estar tentando arrumar soluções para o nosso jaraguaense. É isso, muito obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, alunos, como já é do conhecimento praticamente de todos os vereadores, até dos presentes, é o prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen, ele está em Brasília. Foi nesta quinta-feira, ele recebeu o convite dos ministros da Educação e também do ministro da Saúde para participar da coletiva de imprensa que divulgará a lista dos municípios selecionados para autorização do funcionamento do curso de medicina. O governo divulgou nesta quinta-feira 39 municípios que receberão os novos cursos de medicina como parte da estratégia de programa Mais Médico e expansão da formação no país. São cidades de 11 estados, com 70 mil habitantes ou mais, e que não tinham curso superior para graduação em médicos. O Ministério da Educação levou em conta a necessidade social do curso, a estrutura da rede de saúde para a realização das atividades práticas e a capacidade para a abertura do programa de residência médica. Até aqui foi selecionado a cidade, houve bastante movimentação por parte de várias lideranças, Câmara, Prefeitura e principalmente lideranças do município, e foi selecionado a cidade. O próximo passo agora é abrir um edital, para ver quem vai se habilitar ou vai se candidatar. Para dizer aos senhores vereadores, na próxima semana vai ser aberto esse edital público para quem quiser se candidatar ao curso de medicina. Eu tenho já, assim, fonte segura que a Católica, a faculdade aqui de Jaraguá do Sul, tem interesse, mas também vou torcer bastante para que não venha alguma instituição de ensino, senhor presidente, de fora, se instalar ligeiro aqui só para pegar o curso de medicina. Tomara que seja da nossa região. Mas isso tudo será conhecido ainda na próxima semana, quando será aberto o edital público. Como eu disse antes, toda instituição pública ela pode se cadastrar nesse edital para receber o curso de medicina. Claro que depois, principalmente o Ministério da Educação e também o Ministério da Medicina vão fazer uma análise da estrutura dessa faculdade, dessa instituição de ensino que vai reivindicar. Mas o primeiro passo está ótimo, Jaraguá do Sul está credenciado com mais 39
municípios de 11 estados do Brasil. Estamos felizes, como já foi dito antes, muitos parabéns, mas eu acho que essas conquistas são importantes para a nossa região. Obrigado. Só uma parte, vereador. Pois não? Só também, eu sei que quando começou essa discussão em Jaraguá do Sul, né, até nós tínhamos perdido, né, naquela oportunidade, o Jaraguá do Sul tinha sido excluído daquela primeira lista, né, mas a gente sabe que teve uma movimentação, inclusive até do senhor como vereador, e também a gente também não pode deixar aqui de estar, até inclusive naquela oportunidade eu estava em Brasília, junto com o vereador Eugênio, e a gente, naquela oportunidade, como prefeito, a gente fomos conversar com o gabinete do Décio e do Pedro, mas quem foi o cara realmente que pegou esse projeto na mão e colocou debaixo do braço para tentar resolver foi o Pedro que sai. Tá? Realmente tem que deixar registrado também isso. E assim, ó, a gente fala muito do governo federal, mas tu vê uma coisa tão importante para Jaraguá do Sul, tá? E a gente acredita mesmo que vai ser implantado, isso vai ser muito bom para o município. É isso, obrigado. Ok. Isso, como o vereador João Fiamoncini bem frisou, um esforço de muitas lideranças que pertencem à nossa região. E sempre é assim, projetos importantes, soma-se os esforços da liderança e se consegue. No início parecia que Jaraguá do Sul tinha ficado fora, mas primeiro seleciona uma parte, depois outra parte, para os senhores terem conhecimento, por exemplo, que são 39 cidades que foram premiadas, mas já tem mais 7 que foi pedido algumas explicações da estrutura que foi anunciado, e aqueles 7 municípios estão sendo analisados para também receber o curso de medicina. Vereador Jair. Vereador Pedro Garcia, obrigado pela parte. O que a gente ouve, inclusive através da imprensa no dia de hoje, é que isso é dado como certo. Então eu pergunto ao senhor se ainda existe possibilidade de não dar certo. É 100% certo que o município vai ter esse curso? Ou ainda tem um percentual, uma chance que esse projeto dê errado? Isso é importante, mas claro que eu vou dizer a mesma percentagem, o 100%, que, veja, o secretário da Saúde, o senhor Henrique Paim, o secretário da Educação, Henrique Paim, o da Saúde, o senhor Arthur, eles convocaram a administração municipal para divulgar o nome de Jaraguá do Sul, conforme inclusive saiu. Então hoje é 100% que Jaraguá do Sul está credenciado para receber o curso de medicina. Por que Jaraguá do Sul? Eu sei que foi contemplado. Eles fizeram uma vistoria da cidade, visitaram os postos de saúde, visitaram a estrutura de saúde que tem o município de Jaraguá do Sul, visitaram os hospitais, foram verificar em loco todos os hospitais, para ver se Jaraguá do Sul tem estrutura, inclusive, para residência médica, né? E que é o mais importante. E Jaraguá do Sul tem condições, sim, de receber. Então, o Jaraguá do Sul foi selecionado. A única coisa que fica agora é assim, não se sabe ainda qual é quem vai se credenciar, o que vai ser credenciado para tocar, porque a gente sabe que até aqui eu vi interesse da Faculdade da Católica, né, inclusive com bastante estrutura, mas também não podemos desprezar alguém que estiver interessado também. Então, como eu comentei hoje, inclusive até com o próprio reitor da Católica, torcer para que, de repente, tenha alguém interessado de muito longe, venha aqui justo para o curso de medicina. Mas acredito que não, deverá ficar na região. Então, vereador, sim, Jaraguá do Sul, 100% credenciado para o curso. Obrigado. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, imprensa, eu prometo, senhor presidente, que eu vou ser rápido, eu vou atender o seu pedido. Mas eu quero aqui relatar um fato que aconteceu na nossa cidade, quinta-feira da semana passada, onde um munícipe nosso procurou sobre o roubo de uma escavadeira dele que roubaram. E eu lembrei no momento que nós poderíamos ajudar esse município. Eu não tinha o telefone do comandante, liguei para o vereador Jair, e o comandante nós atendeu no mesmo momento, e esse município foi lá
na Polícia Militar às 14 horas, conforme combinado, para que ele pudesse auxiliar no roubo da máquina, pelas câmeras de segurança de monitoramento da nossa cidade. Até então, senhor presidente, nós tínhamos 40 câmeras e, pelo meu conhecimento, devia estar funcionando umas 9 ou 10 câmeras de monitoramento. E o comandante diz: infelizmente não posso te ajudar. Não temos uma funcionando na nossa cidade. É lamentável que a nossa cidade de Jaraguá do Sul, aonde se fala em qualidade de vida, e nós não temos nenhuma segurança para os nossos municípios de Jaraguá do Sul. E eu estou aqui, senhor presidente, a nossa secretária, a Beth, com a sua capacidade, me trouxe um projeto de lei número 6.864 de 2014, tá? Votado nessa Casa de Lei, em 13 de maio de 2014, um valor de R$ 110.500, que era para a manutenção dessas câmeras, e que hoje a gente se depara com a fatalidade dessa, que os nossos munícipes hoje estão sofrendo, e essa pessoa, o único meio de sobrevivência do trabalho dele era essa reta escavadeira, e foi roubado, e o coitado está aí lutando para ver onde é que se encontra e não tem jeito mais de conseguir a máquina que ele tanto precisa. Com a palavra, o nosso vereador Jefferson de Oliveira. Obrigado, vereador Zé. Eu acho que isso aí é uma situação muito importante, né, para a gente deixar na mão do Estado, né? É um custo muito pequeno a manutenção dessas câmeras perto de muitos gastos que a gente tem, que não tem tanta importância como esta. Eu acho que Jaraguá do Sul são vários pontos das cidades que ocorrem esse tipo de roubos, vários bairros que poderiam estar sendo monitorados, né? A gente sabe que a droga, né, come solta em Jaraguá do Sul. E os 110 mil que foi, eu acho que diminui-se um pouco desse aluguel dos radar eletrônico aqui de Jaraguá do Sul, se bota algumas faixas elevadas e se investe esse dinheiro nessas câmeras. Eu acho que seria muito importante, né, a Secretaria de Trânsito pensar nessa situação. Elimine a fábrica de multas e gere um recurso para as câmeras de Jaraguá do Sul funcionarem. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Jefferson, pela sua contribuição. Eu acho que é importante também contribuir e que nós possamos dar aos nossos munícipes uma garantia, pelo menos, de roubo dos seus veículos, de roubo das suas residências, entende? Com a palavra, o vereador Jair Pedro. Vereador José Osório, muito pertinente o seu pronunciamento. E de 41, é isso, vereador? 40 câmeras. 40 câmeras. Se tivesse alguma não funcionando, nós entenderíamos que é um problema de manutenção. Mas as 40 sem funcionar, eu tenho certeza que existe algum erro, e um erro grosseiro por parte de alguém. Se não do município, do Estado, ou da Polícia Militar, não podemos omitir ninguém aqui. Mas os 110 mil que foram aprovados nessa casa era para fazer a manutenção? Ou era para fazer um encaminhamento desse dinheiro para alguém? Não, essa verba era para a manutenção dessas Então, coisas. quem vai fazer a manutenção? É o município deste recurso? Ou ela vai repassar esse recurso para algum órgão fazer? É licitação, mas quem vai encabeçar esse trabalho é o município. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. E obrigado, munícipe, que nós... Peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, realmente eu também acho assim, bastante preocupante, vereador José, nesse sentido, que as câmeras não estão em funcionamento.
por mim foi levantado em fevereiro desse ano, é esta situação, onde que eu tinha informação que está apenas 7, agora lamentavelmente as 40. E a gente vê tantos discursos dos deputados, tanto dos governadores, dizendo que a segurança, que isso, que aquilo. Lamentável. Isso é um todo. Não é só o município, mas também o governo do estado como um todo tem responsabilidade sim na segurança. E nós precisamos, a nossa cidade está precisando disso. Então eu só quero, nesse momento que é permitido a minha pessoa, falar um pouquinho, só falando sobre o curso de medicina. Eu acho que é muito importante esse empenho que Jaraguá do Sul fez com relação ao curso de medicina. Porque a gente vê tanto também a preocupação de governos dizendo que a saúde, fazendo programas mais médicos, se glorificando nesse sentido, mas o próprio governo não se responsabiliza em abrir mais faculdades, universidades, que possamos ter os cursos gratuitos e investir nos nossos jovens. Infelizmente, o curso de medicina hoje, que vai vir para Jaraguá do Sul, que eu acho fantástico isso daí, porque a cidade ganha com isso, como um todo, a população, o discurso que nós tivemos há pouco com relação aos hospitais, eu acho que vai haver uma melhora significativa aos postos de saúde, porque nós vamos ter esses residentes que poderão fazer exercícios voluntários e gratuitos, tanto nos hospitais quanto nos postos de saúde e assim por diante. Eu acho que vai ser de valia. Mas o grande susto nessa empolgação toda vai ser o valor, que é em torno de R$5 mil mês para fazer um curso desse. Então isso me assusta bastante. Então não é para qualquer um que possa fazer do filho do trabalhador R$5 mil. Infelizmente, os governos não estão preocupados em abrir mais universidades gratuitas que dê possibilidade a todos os trabalhadores, todo cidadão que possa se aperfeiçoar e fazer um curso de medicina, porque é isso que nós precisamos no nosso país. É mais médicos, que tenhamos mais médicos. Então, só gostaria de deixar registrado essa minha fala aqui. Mas, como eu falei no início, não é só parabenizar também, a gente vai cobrar. E aqui eu também quero agora cobrar novamente, não sei se tem a imagem aqui, passa aí, com relação, vou fazer essa cobrança novamente, que no início do ano passado, em março, abril, quem sabe do ano passado, falei novamente dessa ponte, que esse serviço já está, no mínimo, 3 anos sem concluir. Essa ponte se encontra no bairro da Santa Luzia, né? É uma ponte que se faz necessário essa conclusão, praticamente ela está, a estrutura dela está pronta, faltando somente concretizar e fazer as cabeceiras e fazer a liberação dessa ponte. Há 3 anos. É recurso do governo federal, sim, e infelizmente eu não sei o que está acontecendo, que não vem e termina. Me falaram que 2 pontes, que já foi iniciado lá em 2012, e estamos já no final de 2014, e isso não é concluído. Lamentavelmente, eu vou cobrar mais uma vez, e vou cobrar ano que vem, vou cobrar até o final do meu mandato, que realmente esse dinheiro público, que é nosso, que é os nossos impostos, que está uma obra inacabada na nossa cidade. Então vou cobrar sim, porque o papel do vereador é esse, é fiscalizar e cobrar que seja empenhado isso aí. Também quero cobrar novamente isso do governo do estado, que nós temos 2 SEDUPs aqui na nossa cidade, que ainda não está concluída, ainda não está efetivamente sendo repassado aos alunos aqui de Jaraguá do Sul. Um dos SEDUPs se encontra na Tifa Martins e o outro SEDUP se encontra no bairro Santo Antônio, que eu acho assim, já foi investido muito dinheiro e, lamentavelmente, como professor, eu não admito que muitas escolas do estado não têm carteiras, não têm ar-condicionado, que eu estou pedindo sim, já há aproximadamente 1 ano para algumas escolas, e infelizmente nós não temos. Está chegando o verão e as crianças, os jovens, adolescentes vão sofrer
nessas escolas que não tem ar-condicionado, nessas escolas que a sua maioria não tem biblioteca e, lamentavelmente, passa uma propaganda que esse país é maravilhoso, é fantástico. Infelizmente, nós pagamos muito. Pagamos impostos até o mês de agosto, 1 trilhão de impostos pagos nosso, arrecadado pelo governo federal. Nós temos, então, pagando muito e, quem sabe, até o final desse ano, chegando a 2 trilhões. Vai ser recorde em cobrança de impostos de nós, contribuintes. Então, devemos cobrar, sim, cobrar escola com qualidade, cobrar as obras sendo concluídas na nossa cidade. Lamentável, vou continuar cobrando, porque é esse o papel do vereador. Cobrar, fiscalizar, tanto obras municipais ou federais que está no nosso município, e é isso que eu vou fazer até o final do meu mandato em 2016. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, parabéns pelo trabalho, vereador, eu acho que é isso, tem que cobrar, mas que não, só para não ficar alguma dúvida entre as duas escolas que estão até também atrasadas, mas a do bairro Santo Antônio, a escola de ensino médio e profissionalizante, ela já está toda pintadinha, está bonita. Agora, em breve, antes do final do ano, já vai ser feita as transferências dos móveis da escola do ensino médio que funciona dentro da Vitor Meireles do ensino médio, vai ser transferida da Francisco Salomão, desculpa, e será transferida até o final do ano, para início do ano começar as atividades. Pelo menos isso tudo está previsto, que a gente vem acompanhando. A outra, acho que o senhor tem razão, que vai estar um pouco atrasado, mas a do Santo Antônio já pintada, prontinha para início do ano começar as atividades. Obrigado. Eu espero que seja verdade, né, vereador? Porque essa escola já está praticamente pronta esse ano inteiro, né? E o senhor citou a Escola Salomão, justamente ali muitas vezes está faltando carteiras, está faltando espaço para os alunos. Está numa situação bem, vamos dizer assim, preocupante, para não dizer outro termo. Então, assim, eu sei porque fui cobrado como professor, como vereador do município nesse sentido. Vereador... Obrigado Jefferson. pela parte, vereador Arlindo. Só complementando a situação das câmeras, cobrada pelo senhor há alguns meses, foram R$ 110.500 repassar, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Trânsito e Transporte. Então fazem alguns meses que esse valor estaria disponível, desde que readequado à sua secretaria. Infelizmente, eu vou falar uma coisa que é pior ainda. A pessoa, além de lesada por perder o trator, para ela obter a imagem, se tivesse funcionando as câmeras, ela ainda teria que pagar. Ainda teria que pagar, porque se você é roubado no centro de Jaraguá do Sul, você vai na polícia buscar as imagens para tentar recuperar o seu bem, você ainda tem que pagar. Eu acho que deveríamos ter esse perdão, porque é mais uma conta que o cidadão tem que pagar. Isso não pode acontecer em Jaraguá do Sul. Obrigado. Com certeza, vereador. O senhor está coberto de razão. Muito obrigado. Peço que o vereador retome os trabalhos. Dando andamento, vamos fazer o projeto Câmara.com você. Senhoras e senhores, boa noite. Agradeço aos presentes. O projeto Câmara.com você foi criado através da Lei Municipal 5.580/2010. Tem como objetivo propiciar aos jovens estudantes a vivência no processo democrático mediante a participação e envolvimento, capacidade para a construção de uma política analítica no município. O projeto tem um caráter instrutivo, informativo e educacional. Deve ser implantado pelo Poder Legislativo através dos funcionários da Câmara de Vereadores. Convido a todos para acompanhar o vídeo produzido pela TV Câmara em visita à unidade escolar Abdom Batista.
cerca de 100 estudantes da Escola Abdom Batista participaram na segunda-feira da primeira etapa do projeto Câmara.com Você. Sim, essa palestra vai influenciar na questão de eu pensar melhor em quem que eu vou colocar lá em cima, porque é a pessoa que vai me representar. Os alunos receberam informações sobre as funções dos três poderes, exercício da cidadania e do voto consciente. Eu acho que a pessoa, quando vende o voto, ela perde muito o direito de depois querer cobrar alguma coisa, porque ela deve conhecer bastante o candidato que está votando, né? E o voto tem que ser super consciente. A escola participa quinta-feira, dia 4 de setembro, da segunda etapa do projeto, onde os alunos acompanham a sessão da Câmara de Vereadores e o representante da turma apresenta as prioridades que serão encaminhadas ao Executivo em forma de indicação. Uma das melhores palestras que eu já tive sobre política, porque sendo eles da Câmara de Vereadores, eu esperava que eles viessem falar sobre partidos políticos, mas eles vieram abrir nossas mentes sobre o que a gente tem que pensar e o que a gente já sabia sobre política. E foi muito bom porque a partir de agora eu vou começar a pensar muito melhor, né? Porque eu sempre falava que eu não ia me importar com política, mas hoje na verdade eu já sabia, né, que eu devia se importar porque tudo é relacionado com política, mas a partir de hoje eu vou pensar muito mais sobre o que eu vou fazer no meu caminho político e as pessoas que eu vou votar. Em nome da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, agradeço a presença dos professores Jorge José Teixeira e Antônio Davi Silveira de Oliveira e a diretora da Unidade Escolar do Abdom Batista, Doraci Passodi, que está prestigiando a visita. Durante 2014, a equipe da Câmara de Vereadores está visitando as 22 escolas da rede estadual e particular do município, apresentando aos alunos do terceiro ano do ensino médio o papel exercido pelo poder e esclarecendo as atribuições de um vereador. A iniciativa incentiva a participação política e o voto responsável. Os estudantes da Escola Abdom Batista estão participando da segunda etapa do programa, que inclui acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores e apresentar aos parlamentares as solicitações dos estudantes que serão encaminhadas ao Executivo em formato de indicação. Convido neste momento a estudante Flávia Tamires da Silva Santos para apresentar as prioridades escolhidas pelos alunos da unidade escolar. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, boa noite. Em nome dos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola de Ensino Médio Abdom Batista, agradecemos a atenção dispensada através do projeto Câmara.com Você. Apresentamos a seguir as 3 prioridades escolhidas e solicitamos que sejam realizados os encaminhamentos necessários. Primeiro, transporte coletivo. Pedimos aos vereadores que cobrem do Executivo algumas carências da empresa concessionária do transporte público e estabeleçam certos benefícios na prestação do serviço, tais como mais horários de ônibus no bairro Chico de Paulo, melhorias em determinados pontos de ônibus e a ampliação do terminal rodoviário, e instituam o passe livre para estudantes do ensino fundamental e médio nos percursos escolares. Segundo, BR-280. Diante o descaso que denota-se pelos responsáveis em relação à duplicação dessa rodovia, pedimos que os vereadores apelem às autoridades competentes para, pelo menos, urbanizarem o trecho que compreende a rotatória do posto de combustíveis Marcola, até o viaduto sobre a Estrada Nova, com acostamentos, iluminação satisfatória e construção de uma passarela no acesso à Católica. E terceiro, segurança pública. Solicitamos que essa Câmara, usando seu poder de influência, requeira junto aos órgãos responsáveis pela segurança pública mais rondas policiais nas proximidades das escolas, principalmente nas entradas e saídas de alunos e professores durante o período noturno. Muito obrigada e uma boa noite. Convido a estudante a entregar para a mesa diretora, presidente Arlindo, vice Jair Pedro e Jefferson, secretário, as prioridades. Neste momento, representando o Legislativo, o vereador e presidente da Casa, Arlindo Rinco, se pronuncia. Senhor presidente, vereadores, eu quero primeiramente parabenizar os professores, a diretora, aos alunos da Escola Abdom Batista por desenvolver esse projeto na sua escola, exercendo essa
cidadania nesse sentido. E sabendo realmente como que é e qual é a real função dos três poderes, como foi trabalhado nesse curso. Esse curso, podemos dizer assim, essa forma de trabalhar com os alunos, a Câmara de Vereadores levando às escolas, levando aos jovens, que são os futuros eleitores ou futuros candidatos, que poderão ser no futuro, entender como funciona a estrutura de cada órgão, tanto executivo, legislativo ou judiciário. Então, naquele momento, foi conversado, levantado alguns questionamentos com os senhores nesse sentido. Também vê a importância e a real função do vereador, principalmente o legislativo. O que cabe a eles, né? É realmente fazer leis, fiscalizar e fazer o meio entre a população e o executivo na nossa cidade também. Então é o representante do povo. Então por isso que é importante que vocês participem, entendam um pouco mais sobre o funcionamento como que é do Legislativo. Como foi citado aqui, nós, os vereadores, muitas vezes, quando aprovado aqui os projetos, é porque já foi feito, passado pelas comissões, feito debate, avaliado e conversado, e quando vem aqui para plenário, vai ser para votação. Então, muitas vezes, existe a discussão sobre o projeto que não foi bem entendido e sendo pedido vistas e pedindo a melhoria desse projeto. Então, esse é o trabalho que é feito pelos vereadores. Então, eu quero só parabenizar aos alunos que fizeram essas reivindicações, aonde que é muito importante e esperamos que seja atendido a sua totalidade desse período. Muito obrigado. Lembrando que os estudantes, dentro de mais alguns instantes, terão a fotografia oficial com os demais parlamentares aqui presentes. Passo a palavra para o presidente, que já estava utilizando nesse momento Arlindo Rincos, para encerrar a sessão. A democracia não acontece se não houver a participação dos cidadãos. Ela deve ser pensada como condição fundamental para a existência de uma sociedade democrática. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul encerra mais essa etapa do projeto com a convicção de que o exercício da cidadania foi o mais importante ensinamento levado às escolas de Jaraguá do Sul. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão extraordinária para o dia 9 de setembro, terça-feira, às 17h30, para a apreciação das contas do exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e sessão ordinária para a mesma data no horário regimental. Boa noite. Acessou o site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Pelo portal, muitas informações importantes sobre a cidade estão disponíveis. Debates, votações, notícias, portal da transparência e as transmissões ao vivo das sessões e eventos da Câmara. www.jaraguadosul.sc.leg.br e também nas redes sociais para você se conectar. Acesse, o endereço da sua cidade é aqui. Informação é direito do cidadão. Esteve presente na sessão ordinária desta terça